Os destaques desta sexta-feira. Governador garante para este mês pagamento de parcela do abono aos professores e demais servidores do estado. STF decide que Amazonas terá reembolso milionário de verbas do Fundef. Após defesa de Wesley, Janot decide revogar imunidade e avalia prisão. Forte terremoto sacode o sul do México, causando destruição e mortes, com alerta de tsunami para 8 países. Gol de impedimento garante empate do Flamengo com o Cruzeiro na primeira partida pela decisão da Copa do Brasil. Bandidos aterrorizam passageiros em mais um assalto a ônibus da linha 560. Homem morre em capotamento na M70. Ele foi jogado para fora do carro que trafegava em alta velocidade. Na Compensa, agente de portaria é morto com 10 tiros após testemunhar contra criminosos que estão em liberdade. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5:48. Previsão do tempo. Manaus já amanhece com 28 graus, o que nos remete para mais um dia de muito calor, com máxima de 35 graus Celsius. É de 80% a probabilidade de chover 7 milímetros, diz o Climatempo. A umidade do ar é de 70%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Sexta-feira, 8 de setembro. É o dia de Nossa Senhora Natividade. É também o Dia Internacional da Alfabetização, o Dia Internacional do Jornalista e o Dia Mundial da Fisioterapia. Chegamos aos 251 dias do ano e faltam 114 para terminar 2017. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Datas e fatos. Registros da história. 1504, primeira exibição da estátua David e Michelangelo. 1612, fundação da cidade de São Luís, no Maranhão. 1636, fundação da Universidade de Harvard como primeira instituição de ensino superior dos Estados Unidos. 1664, os ingleses capturam a cidade de Nova Amsterdã dos holandeses e mudam o nome para Nova York. 1793, primeiro sírio de Nossa Senhora de Nazaré realizado em Belém do Pará. 1888, Jack o Estripador faz sua segunda vítima, Anne Chapman. 1904, coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida. 1944, Segunda Guerra Mundial, primeiro ataque das bombas voadoras V2 contra a Inglaterra. 1949, morre Charles Strauss, compositor e maestro alemão. 1978, Sexta-feira Negra em Teherã, capital do Irã. Massacre perpetrado pelo exército iraniano provoca 88 mortos e centenas de feridos. Foi o princípio do fim do regime do Shah Mohammed Reza Pahlavi. 5:50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Depois dos feriados de 5 e 7 de setembro, bancos, o comércio tradicional no chamado centro de Manaus, nos bairros e shoppings, voltam a funcionar em seus horários de costume hoje. O feriado prolongado é tão somente para os funcionários públicos do estado e do município. Mais de 10 mil veículos passaram pela barreira de fiscalização da M10. Quem aproveitou o feriado de 7 de setembro em sítios e balneários próximos municípios à capital teve que ter boa dose de paciência para driblar o congestionamento. A movimentação foi intensa nas principais saídas da cidade. Na Avenida Torquato Tapajós, o congestionamento passava das proximidades do pronto-socorro Delfina Aziz. De acordo com a Polícia Militar, mais de 10 mil carros passaram pela barreira com destino às rodovias BR-174 e a M10. A movimentação foi intensa na Ponte Rio Negro e na travessia de Balsas para o Careiro. E tudo foi acompanhado ontem pelo repórter Alberto Pellegrini. O tráfego ontem esteve bastante complicado nas saídas da cidade. Bom dia Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã. Então, Paulo Guerra, foi bastante movimentado. Nós cobrimos ontem todas as áreas da cidade, eu, o companheiro Roberto Cuesta, e eu estive, Paulo Guerra, no porto, né, que dá acesso ao município do Careiro, né, lá na Porto da Balsa da Ceasa. Pra você ter uma ideia, Paulo, quem conhece muito bem vai ter agora uma dimensão da fila. A fila começava lá do porto e ultrapassava a estrada da refinaria ali, aquela entrada da refinaria ali próximo ao posto BR. Ainda assim, Paulo, a SNPH classifica como muito boa e a travessia, porque nós tínhamos aí, Paulo, naquele momento, 7 balsas à disposição das pessoas que estavam atravessando. Era muito carro, sim, mas não demorava tanto, né? As pessoas tinham essas 7 balsas à disposição e logo foram acabando a saída. Por volta de 1h da tarde, a situação já estava bem tranquila, Paulo.
Pois é, e a travessia custa 1h30, cerca de 1h30, Peregrini, de Paus? Aproximadamente, Paulo, um pouquinho menos, né? Mas o tempo, né, médio é esse daí, 1h30 e paga-se, Paulo, ao contrário do que era lá para São Raimundo, paga-se para ir e para voltar. Carro pequeno, R$30. Quando existia a balsa na travessia do Rio Negro lá para o Cacau Pereira, se pagava tão somente um trajeto, né, Peregrini? Paulo, somente na ida. E, Peregrini, tivemos alguns acidentes, principalmente na M70 com morte. Pois é, né? Ontem nós tivemos aí uma picape, né? Uma picape S10, aquele modelo mais antigo. Esse carro acabou capotando, o condutor perdeu o controle do veículo. Eu conversava contigo agora há pouco, Paulo, você me passava muitas informações em relação a esse acidente, você me pautando agora pela madrugada em relação a esse acidente, Paulo, onde morreu uma pessoa e outras duas ficaram feridas. A 20 quilômetros antes desse acidente, houve um outro acidente também considerado grave, Paulo Guerra, porém sem mortes, né? Quando uma moto acabou colidindo com um poste, o condutor também perdeu o controle de uma moto de não tanta cilindrada assim, uma moto Fan que tem 125 cilindradas, acabou batendo aí de frente com o poste, de frente com o poste, depois de se envolver num acidente com uma saveira. Daqui a pouco teremos mais detalhes. Este acidente aconteceu à altura do quilômetro 20, 7 quilômetros antes do acidente com a picape. Peregrini, tivemos um assalto a um ônibus da linha 560 T4 Centro, Cidade de Deus, Alfredo Nascimento, Santa Etelvina. 2 bandidos entraram neste ônibus ontem à noite, assaltaram um passageiro, levaram a renda depois de dominarem a cobradora do ônibus. Mais um assalto a ônibus na cidade, e eles agora estão com uma técnica diferente, Peregrini. Vão pela porta de trás do ônibus, assaltam só quem está naquela área e depois descem rapidamente. E 2 homens armados. Presume-se que um deles tenha entrado pela porta da frente, mas não teve caixa, não teve coragem de realizar esse assalto. Ninguém sabe qual foi o motivo. O certo é que os 2 conseguiram se evadir. Pois é, Paulo, e essa linha, se nós observarmos, Paulo, sempre a gente traz as informações aqui no Jornal da Manhã em relação ao assalto a ônibus. Essa linha 560, eu não tenho dúvida de dizer que ela está aí entre as primeiras, a que mais sofre assalto na cidade aqui em Manaus, na cidade de Manaus, é a linha 560. Muitos assaltos já aconteceram a essa linha, a gente noticia aqui no Jornal da Manhã, onde esse ônibus passa pela Cidade de Deus, sai a partir do Terminal 4, passa também pelo bairro Alfredo Nascimento, e o Cidade de Deus, Alfredo Nascimento e o Nova Vitória são os bairros aí que se destacam disparadamente em número de assaltos a coletivos e também ônibus de transporte especial. Peregrini, você sabe onde está internada uma mulher que saiu de casa dizendo para o marido que iria assistir a parada de 7 de setembro, saiu bem cedo, que a parada começou às 8 horas lá no Sambódromo, e o marido desconfiou de que ela não iria assistir nenhum desfile, porque ela nunca assistiu nenhum desfile. E ontem ela disse para o marido que iria sair cedo, que iria para o desfile de 7 de setembro. Ele foi atrás e de longe viu quando ela se encontrou. Tinha um namoradinho, Peregrini, e ele acompanhou a mulher. Ela ia entrar num motel, mas ele chegou antes, deu uma surra nela. Você sabe onde ela está internada, Peregrini? Paulo Guerra, as informações dão conta de que ela, né, apesar da grande surra, ela optou por tratamento, né, caseiro, Paulo. Um negócio de umas batatas para tirar umas fatias de batata para tirar os hematomas do rosto, né? Ela recorreu à medicina alternativa para se curar dessas coisas. Já o homem procurou um bar e bebeu o dia todo, Paulo Guerra. Ela disse para ele, né? Ela usou até o linguajar mais antigo: amor, eu vou ver a parada, né? Que é a parada lá, o pessoal desfilando. Ela foi para essa parada, Paulo Guerra, ele desconfiou, foi atrás e viu o que não queria ver. Pois é, tivemos outros fatos na cidade também, a sogra que bateu no genro, Peregrini, mas depois a gente vai contar essa história já no noticiário policial.
Muito bem, Paulo Guerra. Daqui a pouco a gente vai trazer, sim, o parente maldito de toda a família, como dizem por aí, é uma sogra. Eu não digo isso, mas muitos dizem que o parente maldito é a sogra, e essa, Paulo Guerra, daquelas sogras, né, que tem uma sogra que dá medo, sabe, o cara olhar pra mulher quando vê a sogra. Ela daquelas unhas grandes pintadas, Paulo Guerra, ela pegou um pedaço de pau e sentou-lhe na cabeça do genro, que já estava um pouco embriagado. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes dessa ocorrência. Você que tem uma sogra, daquela sogra que fala alto, que é brava, que bebe, que joga no bicho, que etc e tal, todo cuidado é pouco. Quem tem uma sogra que joga no bicho tem que ter cuidado. Paulo Guerra. A Polícia Federal está nas ruas nesse início de manhã e mais precisamente lá em Salvador, cumprindo mandado de prisão contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Aliás, ele já está cumprindo prisão domiciliar. O que deve fazer agora é voltar para a cadeia depois de 51 milhões, onde foram encontrados inclusive as digitais dele. Pouco dinheiro. Daqui a pouco mais detalhes. Cerca de 1.000 pessoas participaram do Grito dos Excluídos nesta quinta-feira em ruas da Zona Leste de Manaus. Com o tema por direitos e democracia, luta é todo dia, os participantes da Caritas Arquidiocesana e pastorais da cidade se reuniram no ato e pediram por igualdades sociais, melhorias em setores como saúde, segurança e educação. O Festival Amazonas de Dança começa hoje a partir das 20 horas, trazendo agenda com homenagens, oficinas de montagens e temáticas e linguagens diversas, entre elas dança contemporânea, performance e intervenção. A programação, que terá lugar no Teatro Amazonas do Largo de São Sebastião, inclui 15 montagens selecionadas, além de espetáculos dos corpos artísticos do Estado e do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. O festival é uma realização do governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Cultura e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, em parceria com o Fórum de Dança do Amazonas. Após a cerimônia de abertura, o programa da noite começa com a apresentação de A Que Será Que Se Destina, do Corpo de Dança do Amazonas. O espetáculo é uma criação colaborativa do elenco da companhia e propõe ao público uma reflexão sobre vida e arte em forma de dança. Comunidade do Cacau Pireira vai receber a segunda ação social do fogo. A reportagem é de J. Rai. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, através do Comando de Bombeiros do Interior, vai realizar em Cacau Pireira a segunda ação social do fogo. A ação, programada para o dia 17 deste mês, vai ter as parcerias da Prefeitura de Iranduba, Fundo de Promoção Social, Ouvidoria do Estado, Defensoria Pública, Universidade do Estado do Amazonas, Universidade Federal do Amazonas, Secretaria de Estado da Saúde, Suzan, Defesa Civil, Câmara de Dirigentes Logistas, entre outros órgãos e empresas privadas. De acordo com o comandante da Unidade de Proteção Civil e Meio Ambiente da 5ª Companhia Independente de Bombeiros, capitão Elcio Cavalcante, serão oferecidos gratuitamente à população atendimentos médico, odontológico, psicológico, jurídico e social. O evento terá a colaboração de cerca de 30 bombeiros militares, 50 brigadistas voluntários e 80 profissionais também voluntários, entre médicos, advogados, psicólogos e outros do ramo da estética corporal e facial. Em 2016, a primeira ação social do fogo promoveu cerca de 2.000 atendimentos em Cacau Pireira. Este ano, segundo o titular do Comando de Bombeiros do Interior, Tenente Coronel Francisco Ferreira Máximo Filho, a expectativa é de que sejam feitos cerca de 3.000 atendimentos. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h07 em Manaus. Pescadores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Mamirauá estarão nesta sexta-feira na Fundação Amazonas Sustentável, realizando a venda de 10 toneladas de tambaqui. Essa é a primeira vez que os pescadores promovem a venda exclusiva da espécie em Manaus, que vieram diretamente de Lagos do setor Guedes, no Rio Solimões. A atividade acontece das 7 às 12 horas ou enquanto durarem os estoques na sede da Fundação, no bairro do Parque 10. O quilo do peixe de até 5 quilos será vendido a R$8, enquanto que o peixe acima desse
peso terá seu quilo vendido por R$10. O pagamento será feito apenas em dinheiro e em função da alta demanda o peixe não será tratado. A atividade é realizada pela Associação de Moradores e Usuários da RDS Mamirauá, Antônio Martins. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a União deve ressarcir valores que deixou de complementar a estados com relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, que vigorou entre 1998 e 2006. A decisão, que considerou incorreta a fórmula de cálculo usada pela União por 5-2 foi tomada no julgamento de ações de autoria da Bahia, do Sergipe, do Rio Grande do Norte e aqui do Amazonas. Segundo a estimativa do governo federal, a tese que prevaleceu pode implicar perdas de até 50 bilhões para os cofres públicos federais, se considerados todos os estados. Os ministros vinculam os repasses que precisam ser feitos pela União aos estados ao uso da educação. A forma como a União deverá compensar os estados que tiveram ações declaradas procedentes ainda terá de ser definida, o que só acontecerá após a ação transitar em julgado. A União tem a chance de apresentar um tipo de recurso contra a decisão final, os chamados embargos declaratórios. Os cálculos dos valores deverão ser feitos a partir de agora pelos estados vencedores e a AGU poderá apresentar suas próprias projeções em seguida. A taxa de juros e correção monetária ainda deverá ser apontada pelo Supremo. Confira a hora. 6:09 em Manaus. Cerca de 10 mil pessoas passaram pelo Sambódromo na manhã de ontem para conferir o desfile militar de 7 de setembro, de acordo com informações do Comando Militar da Amazônia. O desfile, que durou 2 horas, reuniu 5 mil militares do Exército, Força Aérea, Marinha e Polícia Militar, entre outras tropas oficiais. O governador Davi Almeida prestigiou o desfile em que se comemorou a independência do Brasil. Nas comemorações dos 195 anos da independência, o governador agradeceu ao público e aos representantes das Forças Armadas e da Polícia Militar pela organização das ações da Semana da Pátria e do Amazonas. Comemoramos a Semana da Pátria toda, só eventos grandiosos, com a participação maciça do público, a participação maciça da população, as Forças Armadas, com as forças amigas do Peru e da Colômbia. Sem dúvida alguma, uma oportunidade muito boa e uma felicidade podermos estar aqui nesse momento comemorando. Portanto, parabenizo ao comandante militar da Amazônia, general Mioto, ao almirante Rete, ao brigadeiro Valdeísio, por estarem à frente deste grande evento, que sem dúvida alguma nos deixa muito alegres e felizes em poder participar juntamente com a população do estado do Amazonas. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Davi Brandão, destacou a participação dos policiais militares da Semana da Pátria do Amazonas, tendo uma representação de 600 policiais militares neste 7 de setembro. Hoje, coroando a Semana da Pátria, o desfile militar, onde nós colocamos um efetivo aproximado de 600 homens, representando todas as nossas unidades, tanto a especializada quanto do policiamento ordinário, o nosso motorizado e o nosso regimento montado. É importantíssimo a participação da nossa Polícia Militar junto à nossa comunidade. O general de Exército e comandante militar da Amazônia, Geraldo Antônio Mioto, destacou que o Comando Militar participou do desfile militar da independência com maior efetivo dos últimos 10 anos. Nós tivemos uma participação expressiva da população manauara. Isso é um reconhecimento ao trabalho das Forças Armadas, que estão presentes a todo momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana em toda a fronteira. Hoje mesmo, no dia 7, nós temos tropa na fronteira em operação militar, na repressão a qualquer ilícito transnacional. Essa é a nossa missão, a missão que temos muito orgulho de fazer todo dia. E hoje nós tivemos uma participação expressiva da população que esteve aqui para aplaudir os seus soldados do Amazonas, que estão empenhados em prol da segurança e da defesa do nosso país. 6:12 em Manaus. O governo do estado vai pagar a primeira e adiantar a segunda parcela do abono salarial do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, para o próximo dia 20 de setembro. O anúncio foi feito pelo governador Davi Almeida ontem. O governador destacou que ainda tem uma agenda extensa de trabalho no estado e que, além do adiantamento do abono aos profissionais da educação, vai realizar o pagamento de mais 30% do 13º salário dos servidores públicos nos dias 14 e 15 deste mês
e disse também que tem certeza e a convicção que vai entregar no estado melhor do que recebeu ao governador eleito. Temos toda uma agenda de trabalhos, sem dúvida alguma, mesmo no feriado, nós estamos trabalhando, visitando obras, estive visitando obras no Iranduba, vou agora a Manaquiri também, e nós vamos utilizar a cada dia do nosso mandato, é um dia de trabalho, é um dia a realizar, é um dia a conquistar para o povo do Amazonas. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, com a presença dos senhores da imprensa, dizer que próximo dias 14 e 15, o estado do Amazonas, primeiro estado da federação a adiantar mais 30% do 13º salário, serão 60%. O estado do Amazonas é o primeiro estado que faz isso. Os servidores da educação terão no próximo dia 20 o seu abono, 2 parcelas que nós iremos pagar de uma vez só, já no dia 20, e o salário no final do mês, no dia 30. Portanto, é dessa forma que nós estamos trabalhando, anunciando a vocês aquilo que vocês já sabem. O estado do Amazonas foi o estado que mais cresceu com relação à sua arrecadação própria, ICMS. Crescemos só no mês de agosto 30,63%, e é assim que nós queremos trabalhar, é assim que eu quero entregar ao governo do estado para o governador eleito. Eu tenho a certeza, a convicção que nós vamos entregar um estado melhor do que nós recebemos. 6h13 em Manaus. Em tempo, Gedel está preso. O homem dos 51 milhões, Gedel Vieira Lima, foi levado ainda há pouco em carro da Polícia Federal após pedido de prisão preventiva do Ministério Público Federal. Daqui a pouco mais detalhes. Polícia. O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde de ontem para realizar buscas por um homem de 26 anos que desapareceu em uma área de mata na comunidade dos Nobres, bairro Santa Etelvina. No entanto, em virtude do horário de acionamento, as buscas devem ser iniciadas daqui a pouco. Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu a informação de que o homem desapareceu desde o dia 1º deste mês. As buscas iniciam após populares dizerem ter avistado um homem entrando na floresta. 6h18 em Manaus, os acontecimentos da noite e as primeiras notícias do dia. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pauladas pelo corpo. O homem deu entrada vítima de pauladas pelo corpo no pronto-socorro 28 de agosto. O agressor fugiu com o pau na mão, fugiu com a arma do crime em punho após dar várias pauladas no corpo de seu oponente. O crime aconteceu no bairro de São Jorge. Pronto-socorro João Lúcio. Um homem deu entrada também vítima de pauladas pelo corpo. Ele levou várias pauladas, principalmente na costa, e uma certeira no pé do ouvido. As primeiras informações dão conta de que os 2 homens estavam brigando por causa de uma cerca, de um terreno de barranco, e a peia acabou acontecendo e o homem estava brigando. Era um moreno e o branco. O moreno deu-lhe uma verdadeira pisa no branquelo. Isso aconteceu, briga por causa de cerca. E mais do pronto-socorro João Lúcio. Um homem deu uma entrada vítima de queda de moto. As informações dão conta de que ele vinha trafegando em altíssima velocidade com sua sogra agarrada em sua cintura. Os 2 vinham em alta velocidade, até que curva pra cá, curva pra lá, os 2 caíram da moto e a sogra até que tá mais ou menos. Já o rapaz, o genro, teve várias esfoliações pelo corpo, inclusive uma fratura na perna. Ele deve ficar aí algum tempo internado. Pronto-socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que um homem foi furado a faca após uma briga, um desentendimento durante uma bebedeira no bairro Jorge Teixeira. Quando começaram a se desentender, o homem conhecido como Zé e o outro conhecido como Buiú começaram a discussão, até que o Zé puxou a faca. Alguém ainda gritou: olha a faca, Buiú! Olha a faca, Buiú! O Buiú, lesando, olhando para o outro lado, acabou levando uma violenta facada no estômago, que as vísceras ficaram expostas. Ele foi levado rapidamente ao pronto-socorro e, apesar de aparecer toda a babosada quando ele estava, a tripa ficava se mexendo, dá para ver a babosada dele todinha. Ainda assim, ele foi muito bem atendido e está fora de perigo. Não é dessa vez que ele vai partir desta para pior.
Johnny Monteiro Saraiva, 33 anos, Ramon Almeida, de 26, Vitor Eduardo Drummond, de 18, Rafael Marques da Silva, de 23, foram presos ontem à noite, suspeitos de fazerem arrastões em estabelecimentos comerciais na área da Cidade Nova. Segundo a polícia, era por volta de 21 horas quando o grupo foi abordado em uma L200 na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova. Eles foram encontrados 7 celulares roubados, 6 relógios e R$65 em dinheiro, e também até uma caixa registradora estava dentro da picape. Paulo, teve um assalto que eles não levaram só o dinheiro, não, levaram a caixa registradora com tudo, e a polícia conseguiu prender esses bandidos. Era noite de ontem. Também à noite de ontem, 2 homens se desentenderam e um deles correu atrás do outro com uma estaca. As informações dão conta de que o homem que estava com medo, levando as estacadas, ainda deu entrada no pronto-socorro. Não se sabe ainda ao certo por quê, qual o motivo dessa agressão. Tudo aconteceu bem na hora do jogo do Flamengo, quando 40 milhões de torcedores, a maior torcida do Brasil, estava torcendo em mais uma grande final de campeonato. Enquanto isso, os adversários estavam com secador de cabelo. A maioria desses que estavam torcendo contra o Flamengo já viram seu time serem rebaixados. Rebaixado adora torcer contra o Flamengo. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Agressão física, violência doméstica. Um homem de 33 anos de idade foi detido. Ele estava agredindo a própria esposa a golpes de machado. Ele deu-lhe a primeira machadada, não pegou. Deu-lhe a segunda, não pegou também. Quase a terceira pega. Daí chamaram a polícia. Rapidamente a polícia chegou ao local e conseguiu prender o homem que estava armado com machado. Deu-lhe uma pisa da mulher e ainda queria dar-lhe machadadas na própria esposa. O homem estava em casa após a agressão por volta de 23h30. As informações dão conta de que ele estava assistindo o jogo, torcendo pelo Cruzeiro. Quando no Cruzeiro não conseguiu vencer, ele resolveu agredir a mulher a golpes de machado. Para quem achar que eu estou brincando, ele está detido, ele foi preso lá na 11ª SICOM, que fica no bairro do Coroado. Ele estava torcendo contra o Flamengo não perdeu, ele resolveu dar umas machadadas na mulher. Para quem achar que eu estou mentindo, caso registrado, repito, na 11ª SICOM, no bairro do Coroado. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro da Compensa, um agente de portaria de 28 anos de idade foi barbaramente, covardemente assassinado com 1, 2, 3, 10 balaços pelo corpo. Essas balas vieram de um homem que estava numa motocicleta. As primeiras informações dão conta de que 4 homens estavam fazendo a ronda ali na área, já procurando pela vítima, quando de repente encontraram e dispararam 10 vezes contra o corpo da vítima. As primeiras informações dão conta de que o crime tem a ver com acerto de contas. Morte no asfalto. Mais uma vez, a alta velocidade ocasionou um acidente que resultou em morte, e dessa vez foi um capotamento de uma picape S10 de cor prata, de placa JXD 3087.
3 pessoas trafegavam nessa picape que vinha em alta velocidade na M070. À altura do quilômetro 27, o motorista perdeu o controle do veículo, que capotou várias vezes e caiu na ribanceira. Um homem morreu e outros 2 estão gravemente feridos nesse acidente que ocorreu na M070. Uma fiscalização, um radar eletrônico, alguma coisa tem que ser feita, que a pista está nova, a pista está bonita, não tem buraco, está um verdadeiro tapete, são retões e é um convite à velocidade. Muita gente passando a 180, a 190 quilômetros por hora na estrada, gente, realmente é muita velocidade na M070, que já está completamente concluída a partir do Cacau Pireira até o quilômetro 35. Daí esse trecho está realmente muito perigoso devido à irresponsabilidade dos motoristas que trafegam em altíssima velocidade. Também na M070, à altura do quilômetro 20, um outro acidente. Uma moto envolveu-se num acidente com uma Saveiro. O motoqueiro ainda colidiu com o poste. Ele não morreu, porém está gravemente ferido. O motoqueiro pilotava uma moto Fan de placa OAM 0274 e a Saveiro envolvida também no acidente tem as placas com a numeração JXI 0275, ou seja, muita velocidade e acidentes na M070. Você que vai curtir o feriado nessa estrada, todo cuidado é pouco, porque tem muita gente metendo o pé nessa estrada AM070. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 65 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra, um homem que foi agredido pela própria sogra. As primeiras informações dão conta de que houve uma desavença. Ele resolveu tratar mal a sua sogra, que é uma mulher daquele jeito, de aproximadamente 60 anos, que estava com a unha pintada de vermelho, armada com um pedaço de pau. Ela também mexe com coisas de umbanda. Ela pegou um pedaço de pau e deu-lhe várias pauladas no genro, que estava completamente embriagado. Sogra é para ser tratada com carinho. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. 15 apostadores vão dividir o prêmio da Loto Fácil da Independência. Foi o concurso 1557. Eles são de Catu, na Bahia, Feira de Santana e Patinga também, na Ibirapitinga, na Bahia. Brasília, Vila Velha, no Espírito Santo, Teresina, no Piauí, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Aparecida, Barueri, São José dos Campos e São Paulo. As dezenas sorteadas foram 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22 24 e 25. Repetindo os números da Loto Fácil: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 e 25. 14 acertos, 3.369 apostas. Cada uma vai receber R$2.165,59. 13 acertos foram 133.713 apostas ganhadoras. Premiação fixa R$20. 1.704.422 apostas ganhadoras com R$8. 12 acertos. 11 acertos foram 9.530.997 ganhadores. Prêmio R$4. Agora 6h32 em Manaus. Esportes.
Anunciado como reforço do Benfica há uma semana, Gabigol pode fazer sua estreia pelo time lisboeta hoje. O atacante foi relacionado para o jogo contra o Portimonense às 17 horas no horário de Brasília, no Estádio da Luz, e está à disposição do técnico Rui Vitória. O lateral direito Douglas, emprestado pelo Barcelona, está fora da partida. De olho na próxima convocação da seleção, Tite mandou seu auxiliar Matheus Bach para a decisão da Copa do Brasil nesta quinta-feira entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. A intenção do técnico é poder ter maiores observações sobre alguns jogadores das duas equipes que possam integrar a lista do próximo dia 15 para os confrontos com a Bolívia e o Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Um brasileiro comandará o Comitê Paralímpico Internacional pelos próximos 4 anos. Em assembleia realizada nesta sexta-feira em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, ainda madrugada no Brasil, Andrew Parsons foi eleito presidente do ICP. E substituto do britânico Philip Craven, tornando-se o terceiro mandatário da história da entidade. Flamengo e Cruzeiro fizeram um jogo sem grandes emoções, mas muito disputado ontem à noite no Maracanã pela partida de ida da grande final da Copa do Brasil. O empate por 1-1 levou a definição para o jogo de volta dia 27 deste mês de setembro no Mineirão, em Belo Horizonte, onde quem ganhar vai dar a volta olímpica. Qualquer empate levará a disputa para os pênaltis, pois na decisão o gol como visitante não é qualificado. Lucas Paquetá, em impedimento e após toque de mão de Arão, abriu o marcador no segundo tempo, mas de Arrascaeta definiu a igualdade depois de uma falha do goleiro Thiago. Daniel marcou o gol de empate para o Cruzeiro, que reclamou muito da arbitragem que garantiu o empate ao não invalidar o gol do Flamengo. Últimas notícias. A Receita Federal vai liberar a partir das 9 horas, 8 horas Manaus, as consultas ao quarto lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2017. Este lote também incluirá restituições residuais de 2008 a 2016. Ainda bem que terminou o texto. Custou caro aos cofres públicos a decisão da ex-presidente Dilma Rousseff de manter uma participação acionária de 49% da Infraero em 5 aeroportos concedidos ao setor privado durante sua administração. O Tesouro Nacional já precisou transferir 3,7 bilhões à estatal para viabilizar seus aportes nas sociedades de propósito específico de gerir esses terminais desde 2012, segundo o levantamento feito pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. O presidente do Conselho Federal de Economia, COFECON, Júlio Miragaia, avaliou ontem como positiva a redução da taxa básica de juros, a Selic. Durante o 22º Congresso Brasileiro de Economia, evento organizado pela COFECON, Júlio Miragaia disse que a queda era esperada. O presidente do COFECON defendeu mudanças na política fiscal. Um batalhão ferroviário do Exército Brasileiro saiu do estado de Minas Gerais com destino ao distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, no sudoeste do Pará, com a missão de ajudar no asfaltamento do trecho de 65 quilômetros da rodovia BR-163, entre os municípios de Trairão e Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Um comboio com 20 militares e 13 caminhões transportando dezenas de equipamentos e maquinários pesados deixou do estado de Minas demorar 6 dias para chegar a Moraes Almeida, onde será a base dos militares para o asfaltamento do trecho da rodovia, que virou um grande atoleiro em fevereiro de 2017 devido às fortes chuvas na região. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou ontem que participará nos próximos dias de uma cúpula da Organização para a Cooperação Islâmica no Cazaquistão, na qual se reunirá com representantes de países produtores de petróleo. O governo do México declarou nesta quinta-feira persona não grata ao embaixador da Coreia do Norte, Kim Hyong-gil. Ele deu 72 horas para sair do país para expressar a essa nação sua absoluta rejeição à sua recente atividade nuclear. Uma corte de apelações federal rejeitou nesta quinta-feira a visão do governo Trump sobre quem deve ter permissão para entrar nos Estados Unidos perante a lei de veto do presidente que afeta cidadãos de 6 países de maioria muçulmana. Com a decisão, avós, primos e pessoas de relações similarmente próximas não podem ser impedidas de entrar no país. A decisão unânime de 3 juízes da Nona Corte do Circuito de Apelações em São Francisco também abriu caminho para que refugiados aceitos por uma agência de recenseamento ou ressentamento possam viajar ao país. Os últimos 5 ex-presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, George Bush, Bill Clinton, George Bush e Jimmy Carter, lançaram um programa para arrecadar fundos para a vítima do furacão Harvey, que deixou mais de 40 mortos e milhares de desabrigados no Texas. A iniciativa recebeu cumprimentos do presidente Trump, que em uma mensagem no Twitter disse: iremos confrontar qualquer desafio
Não importa o quanto os ventos sejam fortes ou o quanto a água esteja alta. Sinto-me orgulhoso de apoiar os presidentes de Ciele. O ministro de Assuntos Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que seu país apoiará novas medidas contra a Coreia do Norte após o último teste nuclear realizado pelo regime de Kim Jong-un. A informação é da agência F. Dada a situação na Península Coreana, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas deve buscar uma resposta com a imposição de novas medidas, manifestou Wang em uma coletiva de imprensa em Pequim, acrescentando que as sanções são apenas parte da solução. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer nesta quinta-feira que a ação militar é certamente uma opção a respeito da Coreia do Norte, mas assegurou que prefere não seguir essa via. A opção militar é certamente uma opção, é algo que poderia acontecer, disse Trump em uma coletiva de imprensa conjunta com o emir do Kuwait, Sabah al-Ahmad al-Sabah, sobre a escalada de tensões com Pyongyang. O olho do furacão Irma chegou nesta sexta-feira à Ilha Grande, Inágua, no sul das Bahamas, com ventos máximos de até 260 km/h, que o mantém na categoria de intensidade 5, apesar de ter perdido força nas últimas horas, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Embora o furacão siga na categoria de intensidade 5, a máxima na escala Saffir-Simpson, os ventos atuais de 260 km/h indicam que perdeu alguma força perto dos 295 km/h registrado nos últimos dias. O olho do Irma seguirá avançando durante a manhã de hoje para o sudeste das Bahamas e depois para a costa norte cubana e o resto das Bahamas durante o dia de hoje e parte do sábado, de acordo com o NHC. Após sua passagem por Cuba e Bahamas, o furacão deve chegar na Flórida no próximo final de semana. O furacão está agora a 840 quilômetros de Miami, onde deve chegar no domingo. O Irma deixou até agora pelo menos 12 mortos em sua passagem pelas Pequenas Antilhas e Porto Rico. Forte terremoto de magnitude 8,1 graus atingiu a costa sul do México no final da noite de ontem, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos, que registra sismos em todo o mundo. 5 mortes foram confirmadas nos estados de Chiapas e Tabasco. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico emitiu alerta de possíveis ondas gigantes de até 4 metros de altura para o México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador. O sismo sacudiu quase todo o México e foi sentido em vários países da América Central. Na cidade do México, moradores deixaram seus imóveis e correram para as ruas em pijamas. Alarmes soaram após o tremor. A Agência de Proteção Civil do México informou que o terremoto foi o mais forte a atingir o país desde o devastador tremor de 1985, que derrubou o edifício e matou milhares de pessoas. O epicentro do terremoto foi localizado a 119 quilômetros de Três Picos, região de fronteira com a Guatemala, a uma profundidade de 33 quilômetros. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, advertiu a população nesta sexta-feira ser provável que nas próximas 24 horas aconteça uma forte réplica do terremoto de magnitude de 8,4 na escala de Richter, ainda que de 1 grau menor. 6h45 em Manaus. Após o desfile de 7 de setembro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, recebeu os presidentes da República, Michel Temer, do Senado, Eunício Oliveira, os ministros Antônio Baçaí, Secretaria de Governo, Moreira Franco, da Secretaria-Geral, e Helder Barbalho, Integração Nacional, além do deputado Heráclito Fortes, PSB do Piauí, em um almoço na residência oficial. Após o ministro Antônio Baçaí falou com a imprensa depois do almoço. Ele disse que a crise política não foi discutida, mas foram feitas avaliações positivas sobre o desenvolvimento da economia e comentários sobre a China, país visitado por Temer na última semana. Considerando a batalha jurídica para evitar a inelegibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva virtualmente perdida, o PT agora torce para que a decisão sobre o caso ocorra no máximo até o mês de abril do ano que vem. Mesmo com a significativa piora da situação política de Lula, após o depoimento arrasador de Antônio Palocci, a justiça, a lógica petista é a de insistir publicamente na candidatura do ex-presidente ao Planalto em 2018. Os colaboradores da Operação Lava Jato no Rio, Marcelo e Renato Chebar, prometeram entregar às autoridades brasileiras mais dinheiro e joias
que pertenciam à organização criminosa chefiada pelo governador Sérgio Cabral, que continua escondido no exterior. Os irmãos que operavam os valores para a quadrilha já tinham devolvido 270 milhões de reais. O montante entregue pelos irmãos, 250 milhões foram usados para pagar servidores do Rio de Janeiro. Diamantes avaliados em cerca de 2 milhões de dólares e 4,5 quilos de ouro avaliados em 250 mil dólares vão ser devolvidos. Essas joias estão em 2 cofres em Genebra, na Suíça. Os documentos autorizando a repatriação dos bens já foram assinados. Conversa de bêbado. É como Wesley Batista definiu um novo áudio que sugere que ele e outros relatores da JIF podem ter omitido informações à Procuradoria-Geral da República, colocando em risco os benefícios concedidos a eles no acordo de delação. Wesley, o advogado da empresa Francisco de Assis e Silva e um dos diretores do grupo, Ricardo Saúde, prestaram depoimento por mais de 10 horas ontem para esclarecer o teor dessa gravação. Hoje quem fala a PGR é Marcelo Miller, ex-procurador da República, suspeito de ter ajudado os executivos. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem recorrido à estratégia de citar depoimento de outras testemunhas para rebater as acusações contra ele. Mas os depoimentos de Emílio Odebrecht e de Marcelo Odebrecht confirmam a maior parte do que disse na quarta-feira o ex-ministro Antônio Palocci em depoimento ao juiz Sérgio Moro. Lula declarou que está muito decepcionado com Palocci. O ex-presidente não gostou da expressão pacto de sangue utilizado pelo seu ex-homem forte que está preso há quase um ano. Apesar da defesa apresentada pelos delatores da JBS, nesta quinta-feira, o procurador-geral Rodrigo Janot decidiu pedir a revogação da imunidade concedida aos integrantes do grupo, incluindo a de Wesley Batista. Com isso, há a possibilidade de Janot pedir a prisão dele, segundo palavras de um interlocutor da Procuradoria-Geral da República. A posição do procurador-geral deve ser encaminhada até a tarde desta sexta-feira ao ministro Edson Fachin, relator do caso no STF, no Supremo Tribunal Federal, responsável por tomar uma decisão. O ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB, deixou na manhã de hoje o prédio em que vive em Salvador, levado pela Polícia Federal após um pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público Federal. Gedel deixou o prédio pouco antes das 7 horas do banco de trás de uma viatura da Polícia Federal. 7 agentes e 2 carros da Polícia Federal chegaram ao prédio pouco antes. Segundo a TV Bahia, filiada da Rede Globo, um vendedor ambulante que estava na região foi levado para dentro do condomínio, possivelmente para servir de testemunha. Na última terça-feira, a Polícia Federal apreendeu 51 milhões em um apartamento que seria utilizado por Gedel em Salvador. O dono do imóvel afirmou à Polícia Federal que havia emprestado o imóvel ao ex-ministro para que ele guardasse pertences do pai, que morreu no ano passado. A luta pela sobrevivência de cidade suíça com só 16 habitantes, o prefeito e 15 aposentados. Vilarejo de Coripo, que existe há mais de 600 anos, quer atrair turistas para dormir em casas inabitadas há 6 décadas e compartilhar seu estilo de vida ainda parado no século XIX. É a menor vila da Suíça que está enfrentando uma batalha para continuar viva. Da mesma forma que muitas comunidades dos Alpes, Coripo experimentou décadas de perda de moradores à medida que gerações mais jovens se mudaram para cidades maiores e capitais para estudar, trabalhar e, o que é bastante compreensível, ter uma vida social. Hoje, a batalha do município se tornou uma questão de vida ou morte, explicou o prefeito Cláudio Citrini. Temos apenas 16 moradores, conta ele, e eu sou o único que trabalha. Os demais são aposentados. Eu espero que eles vivam até os 90 anos, caso contrário, não sobrará ninguém aqui. É realmente trágico. A comunidade de Coripo existe há mais de 600 anos. No século XIX, a vila tinha 300 habitantes. Outras pequenas localidades semelhantes também existiam na parte sul dos Alpes suíços. Repetindo, nessa cidade existem 16 habitantes, o prefeito e 15 aposentados. Só ele trabalha. Os principais jornais do país e suas manchetes nesta sexta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Polícia Federal acha digitais de Gedel nas notas encontradas em banca. Gedel já está preso. Folha de São Paulo. Lula diz que está decepcionado com Palocci. Dilma diz que ele mentiu e que depoimento é ficção. O Estado de São Paulo. Temer afasta a população de seu palanque e evita protesto no desfile. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Militares brasileiros decidem ficar no Haiti para ajudar afetados pelo furacão Irma. Valor econômico. Ministro da Justiça confirma troca no comando da Polícia Federal. Estado de Minas. Incêndio destrói 19 carros durante o Festival de Música Eletrônica. No Recife, Jornal do Comércio. PGR vai tomar dura decisão após depoimento da JBS, diz Maia. Fortaleza Diário do Nordeste
Oeste. Polícia Federal apreende 46 mil cumprimentos de Ixás no aeroporto de Fortaleza. 0 hora, Porto Alegre. Faquinha encaminha a Carmenúcia pedido de abertura de inquérito contra Temer. Edições impressas locais, a crítica. Arma na cabeça. Menina de 12 anos é rendida em assalto. Em tempo. Amazonenses fogem de furacão nos Estados Unidos. Agora. Morador de rua é agredido a pauladas e estrangulado. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Tenham todos um bom dia e um bom final de semana. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.